presença de vocês. E a gente tem um estudo de caso que a gente deu uma resumida e uma situação que a gente teve esse ano, então é bem recente, é a primeira vez que a gente está apresentando esse estudo de caso aqui no evento. Então, na verdade, o que é isso aqui? Tá? Nós tivemos um desafio. Meu nome é Henrique Munaretti, eu estou representando a Nitro, empresa lá do Rio Grande do Sul. Paulo Pavan aqui do meu lado, que é o nosso parceiro, a empresa ITS. Depois ele vai falar um pouquinho disso. Então, nós usamos o que tem de técnicas aí mais avançadas e procedimentos para propiciar um desmonte com explosivos ao lado de uma subestação em funcionamento aqui no Brasil. E foi um sucesso. E a gente fez uma pesquisa antes também, quando foi feito o projeto, para ver se existia alguma situação similar. E a gente não encontrou, né? A gente procurou lá na ICI, lá dentro do Amine, lá, todos os papers aí, pelo menos ocidentais, e também da Ásia também, a gente não achou nenhuma situação igual a essa. Talvez tenha, mas que não foi documentado. Então, de poder usar explosivos bem próximos de uma subestação ativa, não podia ser desligada. Todo mundo tem problema com esse passador de slide. Bom, qualquer coisa você vai passando na linha. Obrigado. Então, o nosso desafio, né, isso aqui foi o projeto ainda está em andamento, está finalizando. Então, se chama, foi o último leilão da Nero, né, lá em Corredor Valadares, em Minas Gerais. E qual era o desafio que o nosso contratante nos trouxe? É que a gente precisava, então teria que ser feito um desmonte de rochas, né, uma remoção de rocha, 40 mil cúbicos aproximadamente, desde que, aí que vem o problema, desde que a vibração fosse imperceptível externamente, que é o caso da norma brasileira, 9653, ou seja, abaixo dos parâmetros de vibração de partícula e frequência da 9653, mas que também fosse, não só isso, que fosse imperceptível dentro da própria subestação ativa, né? Ou seja, a gente teria que ter uma vibração normal, como veículos de carros, vento, esse tipo de coisa. Então é extremamente restritivo, né? Então foi um belo desafio aí para a nossa equipe. O segundo desafio é, desculpa ali o cedilho, o Paulo vai me xingar que não passei o corretor, mas zero lançamento, né? Outra situação, a gente está muito mais restritivo que a norma brasileira, porque simplesmente nenhuma partícula, né, de nenhum fragmento de rocha ou mesmo poeira poderia atingir a subestação que era muito próxima, mais ou menos 100 metros na menor distância. Então, isso aí era bem complexo, né? O ruído não era um problema, a gente tinha que ter externamente a área, teria que estar dentro da BNT, ok. Outro parâmetro importante, outra restrição importante é que o talude final, a geotecnia do projeto exigia que todos os taludes finais, depois de ser detonado, tinha que ter inclinação de 45 graus, que foi mais um problema, e isso tinha que ser feito com explosivos. Então, técnica de pré-corte, de pré-split, né, a gente usou para fazer o acabamento certinho em 45 graus. O problema é perfurar em 45 graus, né, com uma perfuratriz hidráulica nova, mas normal. E então a gente teve bastante dificuldade para conseguir esses parâmetros, né? E mais uma, que o material não ia ser britado, né? Era uma remoção, uma construtora, mas ele tinha que caber, né? Tinha que ser facilmente removido com equipamento rodoviário, caçambas de tamanho rodoviário normal, equipamentos com conchas, não era concha de mineração, então fragmentos pequenos, abaixo de 50 centímetros. Era outro belo problema. Sem falar que no final da obra nós fomos surpreendidos que, como a obra andou bem, foi rápida, o pessoal já começou a concretar durante a própria detonação. E aí o pessoal da concretagem nos fez mais uma exigência de vibração, né, que teria que ser X lá, agora não me lembro de cabeça. Então, durante a própria concretagem era outro problema, né? Mas funcionou bem porque a gente conseguiu manter os níveis extremamente baixos. Então, não podia ser desligada a subestação em hipótese alguma, né? O que preocupava
a construtora e principalmente a operadora, né, da subestação, senão uma boa parte de Minas Gerais, se não me engano, acho que a Bahia também ia ficar sem luz, né? Então não podia ter absolutamente nenhum erro de planejamento de execução, tudo tinha que funcionar muito bem. E também os fabricantes dos equipamentos dentro da subestação, aí tinha uma série de transformadores, disjuntores que desarmavam com qualquer vibração, né? Uma série de equipamentos que não podiam ter impacto com frequências de 70 Hz. 70 Hz, a gente tinha uma janela em volta dos 70 Hz, então a meta nossa era ficar bem distante dos 70 Hz, que também é difícil de controlar, né? Mas a gente estava se preparando para isso, inclusive a gente estava preparando para usar as espoletas eletrônicas, que aí a gente teria condição de controlar um pouquinho melhor as frequências. Eu já vou explicar o que a gente fez. Então, aqui está uma foto da subestação atual lá. Não sei onde é que eu aperto aqui. Aqui em cima, obrigado. Então, aqui está a subestação atual, ela está sendo ampliada nesse sentido aqui, né? E a obra, aqui são 8 bancadas que deveriam então ser escavadas com explosivos, ou seja, também nos permitiam apenas 8 detonações que tinham que ser muito rápidas, né? Ou quanto mais rápido, melhor nessa obra, porque a gente tinha problemas óbvio, com a estação de chuvas lá, né? Então isso aqui foi bem no início da obra. Aqui o canteiro da construtora. Aqui só uma imagem dos 8 taludes a 45 graus e uma técnica então que iria baratear essa obra, né, de usar então o desmonte de contorno pré-split, pós-split, alguma técnica dessas. Bom, como que foi feito então? A gente precisava ter uma garantia, precisava ter sensores medindo de modo que todas as vibrações que fossem na direção da subestação não impactassem segundo a construtora exigia, né? Então nós instalamos vários sensores, acelerômetros digitais bem na divisa com a antiga subestação. Também instalamos sismógrafos, né, com geofones ao longo de toda essa área aqui, que vinha sendo modificada, foi um outro problema. A área toda era feita terraplanagem, então ao longo das detonações a terraplanagem estava evoluindo, ou seja, o terreno ia mudando também. Então não adiantava fazer um projeto único, porque cada bancada, né, nós começamos a desmontar aqui em cima. À medida que a gente ia baixando aqui nessa encosta, a gente ia se aproximando mais da subestação. Ou seja, foi feito um projeto inicial, um projeto detalhado inicial, porém cada desmonte exigia a geração de um novo plano de fogo, para aquela distância específica, para aquelas condições específicas que iam mudando ao longo da escavação. Então foram 8 projetos, na verdade. E aí então, basicamente, nada podia acontecer, né? Então a gente tinha que ter um controle absoluto de fuga de gás nos furos, né? A fuga de gás vai me gerar ruído e talvez um fragmento de rocha que pode impactar a subestação, né? O mínimo de deslocamento de material, óbvio, né? Não posso ter ultralançamento ultralançamento segundo a norma NBR 9653 é na área de operação. Então, além de ultralançamento não poder ter, a gente não pode ter lançamento nenhum de material nenhum. Tinha que ficar o material no mesmo lugar onde estava detonando, 0 lançamento. Sem falar em vibração, né, tanto dentro do maciço, né, as ondas de corpo aqui, né, as primárias e as secundárias, ondas superficiais, o mínimo de ruído possível e nada de poeira para não ionizar a atmosfera em torno dos equipamentos. Sem falar que tinha a cidade de Governador Valadares, muito próxima também, era na cidade de Governador Valadares, mas um pouquinho mais afastada, mas era área urbana, tá? Então também tinha esse problema aí. Aqui tem uma vista, né? A gente vê que o material é um gneiss, né? Então um material bastante resistente, difícil de perfurar, tem muito quartzo, então ia gerar dificuldade na hora da perfuração. Também era um material que tinha uma boa parte intemperizada, que a gente também, obviamente, sofreu para perfurar. Esse material
com bolsões de temperismo no meio de rocha dura. E o pior, pouca informação geológica, porque a gente acostuma, quando é mineração, fica mais simples. A gente tem muita informação geológica, né, quando a gente está trabalhando com mineração. Agora, quando é com construção civil, o pessoal não tem essa preocupação. Então, a informação disponível para nós é algumas sondagens, né, alguns testemunhos de sondagem, tá, alguns pontos já que o pessoal está prevendo instalar alguma fundação, alguma coisa assim, mas a gente não teve uma sondagem específica para descrever essa encosta. Então, vamos aprender ao longo, né? O avião está voando e a gente está consertando, está aprendendo como é que funciona esse avião ao longo do voo. Mais ou menos isso. A obra andando, lá embaixo vocês enxergam a subestação. E, de novo, fragmentos pequenos, né? Para poder carregar os caminhões disponíveis, né? E aí começam os problemas, né? A tal da estação seca em Minas Gerais, ela inverteu nesse ano de 2025 e a gente teve muita chuva e chuva assim, numa noite caía às vezes 70 milímetros de chuva. O que acontecia? Os equipamentos simplesmente não rodavam. Então a gente tinha 2, 3 dias às vezes sem transporte zero, sem terraplanagem nenhuma, sem nenhum equipamento podendo trabalhar. As equipes tinham muita dificuldade até de caminhar, né? Eu mesmo lá, a gente tomou muito tombo, né? Tomava muito tombo, porque era muito plástico, essa argila vermelha, extremamente plástica. Então era uma dificuldade complexa a parte tanto de transporte de mineral e até de acesso ao local, transporte de material, desculpa. Mas, né, o que exigia? Né? Perfuração de alta precisão, não pode ter erro na perfuração. Depois eu vou falar quem foi os nossos parceiros, né? A Anitta foi contratada para projeto e controle da obra, fiscalização, controle dos efeitos, mas teve uma empresa executora que está aqui presente, né? Explosivos também, uma empresa que está aqui presente, depois a gente fala. O controle de poeira, que nos assustou no início, mas que felizmente a natureza nos ajudou, porque o vento predominante ia no sentido oposto da subestação, então era só cuidar em dias de tempestade, que poderia mudar o vento. A gente passava o tempo todo olhando para a tal da biruta que estava ali perto. E proteção completa, né, no emboque dos furos, não podia descer nada, a gente tinha que ter certeza que a profundidade dos furos estava correta, né, que nenhuma sujeirinha ia cair, ou que quando uma chuva de 70 milímetros viesse no meio da noite, tu não ia ter 2 metros a menos de profundidade de furo no dia seguinte. Então, os furos a gente dividiu em furos de produção, né, e os furos para o desmonte, para o controle ali os furos de acabamento, né, no final ali dos taludes. Então, absolutamente verticais, todos, né, de novo, emboque preciso, zero desvio exigido, controle absoluto de profundidade. E os furos de acabamento, né, então a 45 graus, que foi um desafio, principalmente nas áreas onde tinha o gneiss mais intemperizado, porque esses furos desmoronavam. Eles tiveram que ser protegidos com canos maiores nessa parte superior de tampão, porque senão desmoronava e não tinha como fazer o carregamento, né, nesses bolsões de rocha intemperizada. Então, novamente, nós tivemos 8 bancadas com 8 planos de fogo diferentes para cada uma, né, com as condições mudando, principalmente as distâncias estavam mudando para a subestação, então os cálculos de carga máxima por espera tinham que ser muito precisos, né? Isso exigiu muitos sensores, né? Então a gente usou tanto os acelerômetros como os sismógrafos, né? Mas principalmente os acelerômetros, que nos deu essa possibilidade de ter muita precisão no cálculo de carga máxima por espera para cada bancada dessa. Os desmontes, o menor tinha 83 furos e o maior teve 450 e alguma coisinha ali. Furos de 2,5 e 3 polegadas. As malhas variavam de 1,70 por 1,80 e às vezes 1,80 por 2, dependendo da situação a gente ia variando. Subfuração de 30 centímetros, as profundidades eram curtas também, era outro problema, eram 6 metros, né, e isso também era perigoso em termos de tamanho de tampão, né, a gente podia gerar outro lançamento. As razões de carga iam variando de acordo com a geologia do local, foram de 168 a 400 gramas por metro cúbico. Tampão, sempre muito bem cuidado a parte de tamponamento, ou seja, segurar o gás o máximo dentro do maciço para ter a fragmentação e não permitir que jogasse nada para fora.
Então sempre com brita 1, uma brita angular, né, para travar na parede do furo, né, que é o melhor tampão que existe, e sempre com 2 metros, no mínimo 2 metros de tampão, né? Então essas eram as exigências, né? Em linhas gerais, uma outra mudança teve local, mas em linhas gerais era isso aí, né? Então a gente tinha controle absoluto, a gente sempre voava com drone, né? A gente tinha problemas para voar com drone também, a gente teve que pegar drones emprestados, os drones da Nitro, a gente usa muito aqueles, usava, já mudando, estamos mudando, Phantom 3 e Phantom 4, e eles têm problema de comunicação, que eu fui aprender lá, próximo de zonas com campo eletromagnético. Então simplesmente eles começavam a voar, quando chegavam nessa esfera eletromagnética, eles voltavam para o ponto de decolagem. Então a gente conseguiu os drones emprestados lá, que nos resolveram o problema de saber se os furos estavam no lugar, tinha que conferir tudo sempre. A parte toda de cálculo de tempo, tinha que ter certeza que cada furo ia sair no seu tempo, para não sobrepor e ultrapassar a carga máxima por espera. E aí vinha aquela discussão, então tá, só eletrônica? Na verdade, nós acabamos usando apenas tubos de choque, né? A gente sabe do espalhamento dos tubos de choque, mas mesmo assim a gente conseguiu usar tubos com tempos normais, 25, 42, 63. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então a gente conseguiu prover o máximo de alívio possível, sempre, né, que é o que a gente precisa, né? Isso é o básico, né, do desmonte. Prover o máximo de alívio, calcular bem os tempos, com planejamento bom, né, de modo que a gente tenha o máximo de alívio, o mínimo de lançamento de material e o máximo de fragmentação. É isso que a gente quer em qualquer desmonte. Então tinha um controle absoluto de tudo, né? As cargas máximas por espera variaram aí de 9 a 25 quilos, né? Então era bem pouco explosivo, né? Mesmo assim, em algumas situações a gente conseguiu usar 25 quilos por furo. Cada carregamento, cada bancada era avaliada previamente, né? Que demandava bastante trabalho, quanto a desvios de furos, né? Porque a gente não pode ter furos que encostem, que eu tenho carga demais, ou furos que se afastem, que eu tenho fragmentação de menos, né? Então, todos os furos tinham que ser avaliados quanto a desvios. Ações de correção já na própria bancada, então alguns furos tinham que ser repassados, nenhum furo era permitido ser utilizado se a gente não tivesse certeza absoluta da posição dele. Então foi um trabalho bastante delicado. A gente sempre usava, né, os burdens ali, os afastamentos eram pequenos, então a gente também checava tudo com laser antes, fazia uma perfilagem para laser. Para desvio, o sistema que a gente usa é um sistema chamado M-Sense, que é um sistema finlandês, que a gente usou bastante. Tinha muita dificuldade nos furos que desmoronavam, porque essa sonda é cara, e às vezes a gente travava, né? Travava nos furos, principalmente os furos ali do pré-corte, ali a gente tinha problemas, né? Mas deu tudo certo, a gente conseguiu recuperar tudo. Aqui uma imagem, onde vocês veem na parte superior, isso aqui é para os furos de pré-corte, né? Então, vejam que mesmo assim, com todos os cuidados, um perfurador muito experiente, que a gente contou com 2 perfuradores muito experientes, uma máquina nova, hidráulica, mesmo assim os furos de pré-corte, seguidamente, que eram muito próximos, seguidamente eles acabavam se encostando, né? Então aí a gente tinha que abandonar esse furo, fazer um novo furo, ou não carregava aquele furo específico ali para não ter uma carga exagerada. Então isso demandou muito tempo, né? A gente vê ali em alguns pontos como os furos acabam se encostando, dependendo da situação, e isso aí era um risco de ultralançamento. E a gente vê depois, no andamento da obra, né, mesmo depois de detonar, todas as detonações tinham que ser filmadas também, a gente sempre gerava uma prova com filmagem, tanto no chão, com câmera, que eu particularmente gosto mais, quanto perfuração também aérea, né? Mas principalmente com filmagem no chão, e depois se fotografava tudo, se olhava o acabamento e a gente conferia o resultado da avaliação prévia antes de cada detonação. Aí vocês podem ver que se comportou bem. O outro furinho mais próximo, a gente vê as caras dos furos, né? Obviamente a parte mais intemperizada a gente sofreu um pouco mais, mas a parte mais dura com guinais a gente vê que a perfuração foi bem executada e o corte ficou bem feitinho.
Bom, quanto à parte que mais nos puxou, né, mais exigiu das equipes, era a parte então de vibração, ruído e ultralançamento. Né? A gente então seguiu a norma brasileira. Vocês podem ver aqui a proximidade, né? Como a gente estava muito próximo, isso que essa aqui é uma das primeiras bancadas. Então a gente estava muito próximo e o meio aqui ia mudando toda hora, porque a terraplanagem não parou. Então, nosso desafio era não impactar de modo nenhum a subestação ativa lá embaixo. Sem falar que a gente estava alto, mais fácil, né, por balística, de jogar um fragmento lá embaixo na subestação. Então foram colocados, né, ao longo da divisa entre a obra que é aqui, vários acelerômetros digitais Keeper. Também a geotecnia nos exigiu que um ponto de monitoramento de talude, para não ter nenhum, eles tinham medo, mesmo com 45 graus, eles tinham medo que tivesse um deslizamento de rocha, porque a gente estava tendo muita chuva na época ali, foi bem complexo. Então a gente teve que deixar um keeper aqui para cima. Esse sistema, o Paulo já vai falar, é um sistema de monitoramento contínuo, ele detecta qualquer coisa, é extremamente preciso e ele pega uma faixa de frequência bem maior que o sismógrafo, né? Então ele é muito bom, porque é contínuo, tá? Manda os dados para uma nuvem e a gente consegue os dados rapidinho, né, Paulo? Quantos leva? Um minuto? Menos? Não, é instantâneo. Instantâneo, tá? Então na hora tu já sabe o que está acontecendo, então a gente, se tivesse algum tipo de deslocamento de material, ou se ele mudasse de posição, ou simplesmente ele inclinasse no eixo dele, a gente era avisado instantaneamente. Então, esse ponto aqui era para geotecnia, não foi usado, óbvio, para cálculo de carga máxima por espera, os outros todos foram. E ali vocês estão vendo alguns pontos que são sismógrafos. Então a gente instrumentalizou o máximo que a gente pôde, e isso nos deu muita precisão, né? Aqui para vocês verem o sistema, aqui a gente deixou num poste uma antena, né? Então cada sensor desses aqui que fica enterradinho, também é legal porque é discreto, aí as máquinas passavam ali perto e ninguém tirava eles do lugar, eles ficam muito tempo ali enterradinhos e transmitindo o tempo inteiro. Então a gente tinha vários pontos ao longo ali do final desse taludão aqui, próximos da subestação, e aí eles ficam transmitindo por ondas de uma frequência, né, que o Paulo já vai explicar, loura, transmite para a antena e a antena jogava na nuvem, então a gente tinha todos os dados o tempo todo, né, uma quantidade enorme de dados para cada detonação que ocorria lá. E, óbvio, a gente também usou muito sismógrafo, né, também para auxílio na equação de atenuação. Então, exigia muita instrumentação para cada detonação e um novo projeto para a próxima detonação, para que a gente mantivesse tudo segundo o especificado e exigido pela construtora. Então, Paulo, vou deixar para ti explicar essa parte eletrônica aí. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Paulo Pavan e eu fui nesse case eu fui responsável pela instalação e monitoramento de todas as partes de vibração, né? Então nós instalamos esse dispositivo aqui que é o acelerômetro do Keeper, e ele fala com uma estação de rádio e envia isso para a nuvem, né? Dentro dessa tecnologia, nós utilizamos esse sistema e fizemos alguns testes com esse aqui para a gente verificar como estava esse equipamento novo, que serviu para a gente também dar uma balizada em termos de comparação, se estava tudo realmente ok, né? E essa vai ser a nova versão desse Keeper que nós estamos desenvolvendo, e vamos aqui já em dezembro, nós já vamos estar fazendo os processos de homologação e começar a utilizar esse equipamento, da qual a gente tem várias flexibilidades de utilização, com bateria externa, bateria interna, com microfone, sem microfone, com antena externa, uma série de modificações que servem para uma gama maior de aplicações, né? Nesse caso, a arquitetura utilizada foi o seguinte: nós enterramos vários keepers aqui ao longo da subestação, né? Aqui é uma foto de como ele é instalado, né? E esses devices, eles ficam emitindo ondas
no espectro de LoRa, né, que é uma faixa de 900 MHz, e ele fica continuamente emitindo sinais, 24 horas por dia. Né? E esses sinais são capturados pelo... você não ligou aqui o filminho, aqui tem um filminho aqui. Mas Tá tudo bem. não, tem que ser no... Não, tudo bem, tá. Pixelar ainda, não consigo fazer. Então, aqui tem... Então... Aí, ó. ele tá aqui. Só isso, Paulo, esse fiasco todo pra isso. Vai lá. Então, aí a estação, o gateway, capturava todos os sinais dos 8 sismógrafos, né? Nós estávamos 7 acelerômetros. E aí, os dados brutos que nós coletávamos eram processados na nuvem e eram encaminhados para que a gente pudesse fazer o trabalho de geração de plotar dentro da norma e fazer a análise dos dados para projetos da carga. Né? E, então, esses recursos assim, são acelerômetros que eles têm uns 3 eixos, eles têm grande poder de processamento interno, são fáceis de instalação, não requer muito conhecimento técnico, aqui que vos fala não tem nenhum dessa parte. E tem LEDs indicadores, por exemplo, que nos informa se ele está ligado, não está ligado. A versão nova já tem vários tipos de LEDs que indicam o tipo de operação que ele está fazendo. Ele tem alertas, nós podemos ligar SMS para enviar, por exemplo, se eu instalo um de monitoramento contínuo e houve alguma digamos assim, situação onde excede aquela parte configurada, ele pode enviar um SMS de alerta acusando esse tipo de ocorrência. Né? E temos as leituras por vibração e inclinação em tempo real. Né? Então, ou seja, tudo isso aconteceu, já é capturado os dados e segue. Né? Para nós fazermos uma instalação dessa, nós precisamos fazer um teste de campo para fazer a verificação de cobertura do sinal e determinar a quantidade de estações que nós vamos instalar ali. Né? Essa versão já é uma versão mais sofisticada, né? Que nós utilizamos ali só para fazer um teste, e ela já tem comunicações diversas com sinal de GSM, Wi-Fi, Bluetooth, LoRa. Né? É uma caixa totalmente selada e ela possui já baterias que são, você pode trocar essas baterias facilmente, né? E ele tem um relógio interno de tempo real que ajuda a gente a sincronizar e montar o trem de mensagens que a gente encaminha para frente. Né? E ele pode ter um microfone de ruído para você capturar o entorno. Né? Então, essas foram as tecnologias que a gente acabou utilizando nesse trabalho, e com isso permite que a gente tenha assim, as curvas e todos os ensaios necessários aí para balizamento do pessoal que estava fazendo o desmonte. Né? Opa. Contigo, obrigado. Bom, pessoal, também lembrando, a gente tem 2 gerações do Keeper, tá? Está indo para a terceira, e ambos são a prova d'água. A gente deixa inclusive enterrados, que é mais discreto, ninguém mexe lá, né? Fica mais fácil para nós. Então também eles aguentam uma certa pressão de água, né, Paulo? A gente consegue enterrar, inclusive. Que é melhor, né? Te dá um melhor acoplamento no terreno, de sempre buscar enterrar o sensor, seja lá para o geofone ou um acelerômetro. Bom, então pessoal, isso nos propiciou fazer, em termos de controle de vibração, caiu lá. Em termos de controle de vibração, a famosa equação de atenuação. A diferença é que como tem muito sensor, é muita precisão, funcionou muito bem. Claro que a gente usou várias técnicas, né? Jamais podia usar o desmonte, jamais podia ser na direção da subestação, assim, a sequência de iniciação tinha que ser sempre o oposto, né? A gente sabe que sempre tem um aumento para bibliografia, né? De 20% a 30% na quantidade de vibração se a gente inicia
no sentido do alvo, entre aspas. A gente também usou apenas cartuchos de emulsão, tá? Por que isso? Pela propriedade mínima, né? Para a gente ter um máximo de desacoplamento das cargas, né? Então a gente também se preocupava muito quando o maciço estava saturado de água, que a gente sabia que com água nos furos, água incompressível, né? Água nos furos e também água dentro das descontinuidades, a gente ia ter, obviamente, um aumento da vibração. Então, tudo isso foi levado em conta. Tá? E, claro, muito importante que os tempos fossem precisos, mesmo não usando espoleta eletrônica. Eu acho que o Rojas falou de manhã muito bem aqui. Né? Não adianta você ter todos os softwares e equipamentos e um monte de coisa. Não adianta chegar com um equipamento e dizer, eu tenho isso aqui, tudo vai funcionar bem porque eu tenho, sei lá, um equipamento aí que é estado da arte. Não, é uma série de coisas, né? Então a gente tem que levar em consideração uma série de fatores e não adianta a gente simplesmente, não vou usar a espoleta eletrônica nessa situação porque vai me resolver tudo. Não, né? Tanto que a gente não usou bem. A gente sabia que a gente poderia usar nos 8 desmontes a espoleta eletrônica e a gente viu que não tinha necessidade. O primeiro a gente fez com tubo de choque, funcionou perfeitamente bem, conseguimos usar apenas tubo de choque, o que deixou muito feliz o contratante, porque conseguiu ter um custo aí um pouquinho menor. Mas enfim, foi feita então várias equações, né? Quer dizer, na verdade foi feita a equação que ela era atualizada a cada desmonte, assim que tem que ser, a gente consegue precisão com isso. A gente tinha um grande número de dados, de sensores, a gente conseguia ter muita precisão. E controles, né, óbvio, controles normais, né, para ruído. Absolutamente nenhuma conexão de superfície lá no Brinell, a gente usou explosivos, a propaganda para Enaex grátis da Enaex, funcionando muito bem, o IBGEL e o Brinell. Cuidado, obviamente, com o vento, né, como eu falei antes, não podia ter vento na direção da subestação. E também a gente tinha muito problema com inversão térmica. Como foi uma época que deu muitos temporais ali, a obra foi executada, pessoal, de desmonte em 90 dias. Tá? Então, a gente conseguiu fazer numa janela de 90 dias, foi uma correria, mas a gente toda hora tinha problema de inversão térmica, de fazer um calor de 35 graus, 40 graus, e no dia seguinte caía para 20. Tá? Então, no norte de Minas, foi uma situação bem complexa para nós. Mas a gente conseguiu. E a ideia é que não tivesse absolutamente nenhuma movimentação, que todo o material, soltando a capinha das pilhas, que todo o material ficasse parado, né, movimentasse muito pouco e ficasse pronto para ser removido com as escavadeiras que tinham ali à disposição. Não tinha que ter lançamento nenhum, não podia passar, por exemplo, mais para baixo. Funcionou bem, né? Um equipamento fundamental para nós foi a biruta, né, que tinha lá para essa parte, e também, óbvio, cada detonação era molhada antes, né? Se precisasse, a gente como tinha muita chuva, tinha muita umidade na parte de cima das bancadas, mas quando não tinha umidade, quando secava, a gente chamava o pipa lá e molhava toda a superfície das bancadas, que funcionou. O tampão tinha que funcionar bem, funcionou bem, né? Evitando fuga de gases. A gente tinha muito cuidado para ter um burden mínimo, um afastamento mínimo, né? Então, com todos os cuidados ali, com perfilagem a laser, usando desvio de furo ali com licença, tudo isso funcionou bem. Opa, deixa eu voltar ali. Provendo o máximo de alívio, e mesmo assim, né, por segurança, a gente ainda instalou, né, foi instalada uma tela imediatamente ao final da região das obras, antes da subestação. Caso algum fragmento passasse, essa tela de construção civil normal, ela pegaria algum fragmento menorzinho, mas nenhuma intercorrência aí. Vocês vão ver aqui um vídeo em 2 ângulos, um do chão e depois com o drone que está do outro lado lá em cima. Vocês vão ver que é um desmonte que vocês não vão achar graça nenhuma, monótono e sem graça, mas era exatamente isso que a gente queria. A gente não queria nada se movimentando. Pode dar play aí, por favor. Os desmontes que nós fizemos lá, as pessoas olhavam, é isso? Né? O pessoal da construtora, é só isso? É só isso. Que bom, né? Tudo certo. Então as pessoas, não foi um show, né? Podem ver que não tem absolutamente nenhum tipo de lançamento, nunca. Um pouco mais de fumaça aqui, porque são os furos do pré. Né?
e absolutamente nada escapou, em nenhum dos 8. Então, o nosso resultado, né, foi 100% de desmontes com leitura abaixo da NBR, 100% de desmontes com leituras próximas do background local. Isso foi confirmado com 4 acelerômetros instalados pela a nossa contratante, que mesmo assim eles instalaram dentro da subestação 4 acelerômetros. Já vou terminar essa viagem, desculpa. Então, a própria construtora instalou os acelerômetros deles, mas eram acelerômetros mais antigos, a cabo e tal, mas funcionam bem também. Confirmaram as nossas leituras, ou seja, a mesma vibração de trânsito de máquinas, de pessoas e de carros foi o que a gente conseguiu fazer nas detonações, ou seja, imperceptível. Todos os sistemas funcionaram, tanto os sismógrafos como o sistema Keeper, que está dentro da norma ICE, da norma alemã e da British Standard, e também dentro da exigida pela NBR. 0 ultralançamento e 0 lançamento, né, que é essa a diferença. Ultralançamento é partículas fora da área de operação e lançamento dentro da área de operação. Não tivemos nada nunca. 87% da fragmentação, a gente não conseguiu 100%, mas 87% dentro da fragmentação adequada para transporte. Aí a gente corrigia esses fragmentos grandes com um martelo hidráulico de 3 toneladas que estava disponível lá. Então, foi bem econômico, né? Foi o máximo de eficiência possível para a construtora poder remover esse material. E que a gente ficou muito contente que a obra foi entregue em 90 dias. Né? Por causa da chuva, a gente estava bem preocupado. Na verdade, a gente tinha uma expectativa de mais um mês. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer tudo em 90 dias. Tem o último slide. Aqui no vídeo, por favor. Dá um play aqui, por favor. Então, aqui, logo depois do último desmonte, na bancada de baixo, mais próxima, né, e que tinha problema aqui, tinha umas fundações feitas, né, sendo concretadas. Então, a gente conseguiu os resultados. Esse foi logo depois do último desmonte. Bom, agora eu preciso agradecer aqui o Blastec, a Abimex, o CVL, a Proma, por esse evento, por nos ter convidado aqui para a gente estar batendo esse papo com vocês. Então, muito obrigado. Nosso contratante, tem mais um slide, não precisa acender a luz, só mais um aí rapidinho. O contratante é a Cobra, que é uma empresa espanhola, né? A ITS, agradeço a ITS, e a nossa empresa Nitro. E aqui vocês estão vendo o pessoal da EXA, que a gente precisa agradecer. A EXA foi a executora, né? Então a Nitro fez o projeto, fiscalização e controle, mas a EXA executou perfeitamente. Explosivos da INAEX, né? E aqui outras empresas que estiveram envolvidas, né, no sucesso aí dessa operação, né? Então, geotecnia, etc. Então, foi tudo certinho, tudo perfeito. Quem tiver alguma dúvida, por favor, procure eu, Paulo.